JC News. Entrevista. São 6h43, vamos falar de concursos públicos e carreiras, como fazemos todas as terças-feiras, com o professor Rodrigo Bezerra. Professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jofre, bom dia, ouvintes da JC News. Professor, o tema hoje é bibliografia, né? Os livros que podem ajudar os concurseiros. Vamos lá. E temos aqui uma pergunta do ouvinte Ronaldo Cavalcante, morador do bairro dos Aflitos. Ele pergunta o seguinte: professor Rodrigo, como devo escolher os livros para os estudos? Dá para estudar apenas por apostilas? O que o senhor acha de livros com resumos? Eu achei interessante aqui essa questão das apostilas, porque a gente vê muito, né, professor? Banca de revista vendendo apostila, site na internet, é uma oferta medonha disso aí. Muito, e quem estudou para concurso, Jofre, há um bom tempo, lembra que antigamente praticamente só existiam apostilas para o concurso, lembra? Verdade, isso. Né? Era famosa, você vai lá naquela banca de revista X ou Y lá em determinado lugar, e o cara vai te dar, o cara ia te dar todas as apostilas lá de que você precisava para fazer o concurso, né? Mas vamos lá, vamos por parte aí com a pergunta do nosso ouvinte Ronaldo. Primeira coisa que ele tem que considerar, Jofre, é a questão do... primeiro que a pergunta dele é importante, é muito importante, porque escolher bibliografia indiscutivelmente é um elemento fundamental, eu diria até que é um elemento tático, operacional fundamental para a estratégia dele do concurso. E, afinal de contas, existe uma relação direta, íntima, entre essa fonte de estudo e o processo dele de aprendizado, né? Então, como ele vai começar, digamos, como ele está escolhendo o livro dele, ele deve levar em consideração, primeira coisa que ele tem que pensar é na especificidade do concurso dele. É um concurso que vai exigir dele grandes conhecimentos, ou seja, é um concurso para magistratura, é um concurso para defensoria pública, é um concurso para procurador da República, ou é um concurso que vai exigir um nível, digamos, mediano, um nível mais baixo de conhecimento. Então, a primeira coisa que ele tem que pensar é nisso. Porque você imagine aquela inadequação de eu estudar para um concurso, digamos, de nível médio com um tratado de direito constitucional. É um mínimo, uma coisa inadequada, né? Você vai levar, não que o tratado não vá funcionar, mas ele vai levar quanto tempo para, digamos, aí digerir. Acaba perdendo o foco, né? Exatamente, né? Outra pergunta que ele tem que responder: vai haver necessidade de mais de uma fonte bibliográfica? Por quê? Porque muitas vezes alguns concursos exigem do candidato que ele conheça mais de um posicionamento, mais de um pensamento, mais de uma doutrina. Então vai haver, se não existe, né, o que é que ele deve fazer? Ele deve passar para os chamados, o que eu chamo de critérios intrínsecos qualitativos da bibliografia. Ou seja, ele deve responder a alguns critérios básicos para escolher os livros. Primeiro critério: credibilidade do autor. Então, quem é o autor daquele livro que ele está escolhendo? Porque, geralmente, o aluno ele descobre rapidinho os bons autores na conversa com os amigos. Né? Olha, eu estou estudando para concurso, eu estou precisando de um livro de direito administrativo. Você lembra? Vocês têm algum? O pessoal já vai dizer, ó, fulaninho. Né? É tão engraçado que quando o autor ele dispõe de grande credibilidade, o livro passa a ser conhecido pelo autor e não pela matéria. É tão interessante, né? Eu me lembro, minha época inclusive de faculdade, né, em que você tinha alguns livros que eram referências. Por exemplo, Estude Washington de Barros Monteiro. Ninguém sabe, não precisava dizer que era direito civil. Ele era um ícone à minha época, né? Então, você está estudando o quê? As pessoas respondiam, era muito comum na faculdade: estou estudando Silvio Rodrigues. Também era um outro autor muito conhecido. Então, não precisava nem dizer a matéria, você dizia o autor. Era até uma figura aí, até uma metonímia. Então, primeira coisa, credibilidade do autor. Segundo, credibilidade da editora. Aí eu já consigo responder uma pergunta dele aí, João. Sim. Dá para estudar por apostila? Você deve lembrar, você já deve ter manuseado algumas apostilas. Muitas vezes você abre a apostila, você não sabe nem quem foi que escreveu. Né? Você não tem autor, você não tem editora, não é verdade? Você não tem nada, simplesmente existem lá uma série de informações jogadas, e aí vai aquela colocação: vale a pena você arriscar? Muitas vezes a pessoa não sabe nem de que ano foi aquela apostila, não tem nada, é simplesmente uma capinha lá fazendo propaganda geralmente de algum concurso, e dentro estão os conteúdos, e você muitas vezes não sabe absolutamente nada sobre aquilo ali. Então, não que as apostilas hoje elas sejam, digamos assim, não vamos também condená-las, né? Afinal de contas, elas existem. Mas é preciso ter muito cuidado com a fonte da apostila.
Outro ponto que ele tem que lembrar também é a questão do perfil. O perfil do livro é um perfil, o concurso vai exigir um perfil mais acadêmico, ou ele vai exigir um perfil sempre mais voltado para concurso? Por quê? Porque hoje, ele deve saber, quem estuda para concurso, existem editoras especializadas em concursos públicos, né? Tanto é que o que mais você tem hoje é direito constitucional descomplicado, direito tributário esquematizado, né? Eu recebi recentemente língua portuguesa esquematizada. Então, assim, se você precisa de um livro mais um perfil acadêmico, um concurso mais alto, então você tem que conhecer essas especialidades para você não errar. E o último ponto, esse é o ponto crucial, que se chama atualização. Ele tem que ter muito cuidado, notadamente com as disciplinas jurídicas, né? Eu não preciso nem dizer, Joff, que nós vivemos num país em que a cada dia novos entendimentos, né, novas leis são publicadas, né, novas jurisprudências saem a cada hora, e, notadamente algumas disciplinas como direito constitucional, né, como direito civil, direito penal. Então, se você está estudando e você, de repente, está com um livro de 2010, o risco de você errar no concurso é muito grande. Então é preciso que ele tenha esse ponto. Então, de posse disso aí, eu vou dar para a gente responder uma outra pergunta. Professor, como ele perguntou, o resumo é útil? Olha, o resumo é útil. Existem bons resumos no mercado, mas eles são bem úteis, eu diria, próximo do concurso. É preciso levar em conta... Para dar uma refrescada no que você já estudou. Exato. Perfeito, Jô. Vai refrescar a memória. Ou então, aí vai uma dica interessante, para estudar há pouco tempo do concurso, aquelas matérias, digamos assim, menos, entre aspas, importantes para a prova. Digamos, imagine que eu tenha eu peguei agora um concurso do TRF, do TRF da 4ª Região, que você tem lá, por exemplo, a disciplina de Direito Tributário, em que provavelmente vão aparecer 3 perguntinhas, 4 perguntinhas na prova. E o candidato sabe que ele vai pegar 15 questões, 10, 15 questões de direito constitucional ou 15 questões de direito administrativo. Com quem ele deve se preocupar mais? Óbvio que ele tem que se preocupar muito. Isso é questão de otimização de tempo e de estudo. Ele deve se preocupar muito com o direito constitucional e administrativo. Então, de repente, vale a pena ver um bom resumo, né, digamos, na área de direito tributário, para dar aquela estudada, para dar aquela passada. O resumo, ele é uma fonte mais sintética. Então, ele tem essa função de repente, fazer o despertar do conhecimento, digamos aí, às vésperas do concurso, mas, ao mesmo tempo, para me ajudar naquelas disciplinas, digamos assim, menos importantes. Então, respondendo aí ao nosso ouvinte aí, o Ronaldo, né? Então, ele deve levar em consideração esses critérios aí, como eu disse, credibilidade do autor, credibilidade da editora, perfil do livro e atualização. E utilizar esses resumos no momento adequado. E eu diria assim, tenham muito cuidado com as apostilas, né? As apostilas, muitas vezes, elas são muito resumidas, muitas vezes desatualizadas. É preciso ter muito cuidado. Não que elas não possam ser utilizadas, mas usar com economia para evitar que ele, de repente, erre na hora do concurso. Professor, para a gente encerrar, qual é o concurso dessa semana que o senhor comenta? Olha só, Jofre, acabou de abrir as inscrições aqui para Pernambuco, para a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado. É um concurso em nível superior, salários de até R$6 mil, com inscrições até o dia 4 de julho, tá? 4 de julho, e um bom concurso para várias especialidades, inclusive para quem dispõe de várias titulações acadêmicas, tá? Um concurso bem específico, mas que vale a pena conferir. Quem quiser outras informações, entra no www.upenet.com.br, que vai ser a UPE que vai promover esse concurso, e observar lá os detalhes desse concurso. E chamar a atenção, Jofre, para quem deseja, foram solicitadas 1.500 vagas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para patrulheiro rodoviário federal. Então, um concurso que vai aparecer em 2015, com certeza, e com um número grande de vagas. Então, quem pretende estudar para concurso público e aí para passar na PRF, né, quem deseja ser patrulheiro rodoviário, é uma boa oportunidade para já começar a pensar 2015. É verdade, é um bom... E é nível médio ou superior o patrulheiro?
patrulheiro rodoviário nível médio. Nível médio, Mas né? agora interessante é que alertar que a Polícia Federal está alterando todo o seu quadro e pode acontecer de as próximas provas virem com nível superior. Ok, então. Professor, muito obrigado, um abraço para o senhor e até a próxima terça. Um grande abraço, até a próxima terça. Conversamos com o professor Rodrigo Bezerra sobre concursos públicos. Tinha aqui uma pergunta do Evandro Leandro, perguntando se haveria realmente concurso da CTTU. Evandro, o concurso da CTTU aconteceu no dia 1º de junho desse mês, o último concurso mais recente. Então já houve o concurso há 10 dias da CTTU. Agora são 6h53.